Ok. Têm recebido bem os links das outras sessões, não têm no YouTube? Sim, sim. Muito bem. Então nós hoje vamos falar sobre um tema que é importante, se calhar sobretudo para o tipo 2 e para a obesidade, mas também é importante para vocês, que é a questão da hora da refeição e a vontade de comer. Dir-me-ão vocês o que é que eu tenho a ver com isto. Eu já vos tinha mostrado este primeiro slide. Nós, em termos de alimentação, temos 4 momentos-chave que eu pus os 4 Cs. Quando vou às compras, que vai ter uma sessão própria. Quando conservo, arrumo e quando cozinho, que já falei muito rapidamente noutra sessão. E o quando como, isto é, que é de hoje, a hora da refeição. E para falar da hora da refeição, eu queria tocar estes 4 tópicos hoje. E vou-vos falar de uma coisa que eu não sei se já ouviram falar ou não, que é a fome emocional e a vontade de comer açúcar, como vocês sabem, na diabetes, é uma desgraça. E depois vamos falar da refeição a seguir a isto. Nós hoje em ciência, não vou entrar em detalhes na figura do lado direito, mas é só para vocês verem que estas coisas hoje estão bem estudadas. Nós sabemos que fome é uma coisa e vontade de comer, desejo de comer é outra. E, sobretudo, a vontade ou desejo de comer não é, em geral, igual para tudo. Já vamos ver, é para certas coisas que nem sempre são as mais convenientes para nós. Fome é uma coisa, vontade de comer, mesmo sem eu precisar, é outra. Mais uma vez, interrompam-me para comentar ou perguntar quando quiserem. Para esta vontade de comer, nos vários mecanismos que levam a ela, dos vários estímulos, a ciência agrupa-os em 3 grandes grupos. Aqueles que são mais reais, portanto, as crianças estão desnutridas. Olha, por exemplo, vocês quando estão com um quadro de hipoglicemia, que é óbvia, a vontade de comer, etc, etc, a falta de estar há muito tempo sem comer e ter feito esforço, os estímulos mais biológicos. Mas reparem que o segundo e o terceiro são, sobretudo, mecanismos psicológicos que muitas vezes nos estragam os planos alimentares por completo. Dentro destes mecanismos psicológicos, temos a considerar os que são externos à pessoa e internos à pessoa. Eu ia começar por falar dos mecanismos psicológicos. Fiquei um bocadinho sem som. Estão-me a ouvir outra vez? Alô? Sim, já Ah, estamos a ouvir. ok. Não perderam nada, pois não? Os estímulos externos têm a ver com o aumento da nossa suscetibilidade aos estímulos exteriores. Como tudo, há as pessoas mais suscetíveis e menos suscetíveis, não é? Em tudo na vida. Eu posso ter uma pessoa muito irritante, é provocadora, mas há uns que perdem a cabeça com ela, são muito suscetíveis, e há outros a que se aguentam com calma. A nossa suscetibilidade aos estímulos varia de pessoa para pessoa. Também varia de pessoa para pessoa a suscetibilidade aos estímulos exteriores alimentares. Reparem, como eu digo aqui, nós vivemos rodeados de comida apetitosa, hipercalórica, cheia de açúcar, sempre à mão. Na montra das pastelarias, quando estamos a passear na rua, estamos no emprego, a gente até nem está a pensar em porcarias alimentares, mas a colega da secretária do lado tira um pãozinho quente com chouriço do saco, ou tira um bolo e o cheirinho vem-nos ao nariz. Além disso, muitas vezes a comida que menos interessa é a mais barata. Quem tem mais suscetibilidade a estes estímulos está um bocado tramado, porque, ok, não programou ir comer o que não deve, mas resiste pior. E é por isso, quando eu vos falei da sessão do planeamento, é sempre muito importante levarmos connosco, ou no local de trabalho termos à mão, comida decente. Já sabem o que é que eu quero dizer decente, em termos calóricos, de índice glicémico, etc, etc, para, se surgir a tentação, a gente ter uma capacidade de resposta. E dentro disso, o problema muitas vezes é a interação social. Porque a colega do lado, no caso do diabético tipo 1 até sabe que é diabético, faz insulina, não insiste. Mas no caso do tipo 2, no caso dos obesos, não sejas chata, prova lá um bocadinho, foi a minha mãe que fez. Opa, não sejas pateta, também que diabo, não é isto que vai fazer mal, é caseiro, come lá 2 biscoitos.
Isto vai. E a gente sente-se mal, porque a gente programou interiormente que ia seguir uma disciplina. Quando temos este tipo de tentação, que até costuma ser por simpatia boa, há três alternativas. Ou eu fico inibido e vou fazer o que a pessoa quer que eu faça e não o que eu quero, e só para ser simpático vou comer, e a seguir vêm as culpas e vem a irritação comigo mesmo, ou até com a desgraçada da pessoa que foi por bem, porque é ignorante, não conhece as doenças e que por educação deu um bocadinho do pão ou do chocolate ou do biscoito. Portanto, a inibição não é solução, inibir-me do meu plano. Depois tenho o extremo oposto, que também não vale a pena ser agressivo. Pá, tu és burra, tu não sabes que eu sou diabético, tu não sabes que é a causa mais frequente de cegueira, mas tu és minha amiga ou és minha inimiga. Também não vale a pena entrar por aí, porque o outro, se não tiver cultura, não percebe e diz que nós estamos tontos. Portanto, a grande solução é a terceira. Ter uma postura assertiva. Eu não sei se vocês já ouviram falar em assertividade. Como eu defino aqui, é uma competência social fundamental e que se exprime por um conjunto de capacidades. A capacidade de dizer não, não é mandar a pessoa àquela parte, não é ser agressivo, não. Não, muito obrigado, olha, gostava imenso de te dar o prazer de partilhar contigo, percebo que é por amizade a mim, mas se tu percebesses o meu problema, percebias que ainda eras mais meu amigo ou minha amiga, não tenta. Capacidade de dizer não, e não é preciso andar à porrada para dizer não. Outras vezes o contrário, corresponsabilizar o outro, pedir favores. Olha, és minha amiga, eu vou-te pedir um favor. Sabes que eu tenho a diabetes, faço insulina, tenho tanta dificuldade em controlar a minha doença e, como minha amiga, vou-te pedir um favor que nunca te passou pela cabeça eu pedir. Ajuda-me a controlar. Epá, mas eu não sou médico. Olha, por exemplo, não me tentes com alimentos que eu não ganho nada em fazer e que me colocas em dificuldade, porque eu gosto de ser agradável, mas tenho pedir favores. Aliás, a assertividade também é pedir favores ao longo do dia a dia. Aquelas pessoas que têm a mania que fazem tudo sozinhas e que não pedem favores a ninguém para ajudar. Também faz parte da assertividade, então, esta capacidade de exprimir os nossos sentimentos positivos, negativos. Gosto muito da tua atitude, ou a tua atitude é muito simpática, mas eu não gosto porque me dificulta a vida. Expressar sentimentos positivos ou negativos e, obviamente, quando eu tenho um plano na minha cabeça, iniciá-lo, mantê-lo e levá-lo até ao fim, o comportamento que eu planeei. Portanto, perante o estímulo psicológico externo, a solução está na assertividade e não na inibição do que eu quero fazer, nem numa agressividade desnecessária. Atenção, como eu digo nesta última linha, a assertividade são estas competências mesmo na presença de pressão contrária, porque o outro é pateta. As mulheres fazem muito isso aos maridos. Eu costumo dizer que as mulheres gostam tanto dos seus maridos que não descansam enquanto não os matam com um infarto de miocárdio ou com uma porcaria qualquer. Comem, e fui eu que cozinhei, e aprendi com a minha mãe, e é uma receita familiar. Pronto, mesmo na presença de pressão, no dia em que a mulher perceber que cozinhou e que fica na panela ou que vai para o gato, talvez passe a perceber que se calhar tem que fazer uma gestão diferente. Isto quanto aos estímulos externos. A sessão hoje não é tanto sobre os externos, mas sobre os internos. Como diz o nome, se os externos nascem a vontade de comer os estímulos externos fora de mim, os internos nascem dentro de mim. E isto tem a ver, os estímulos internos têm a ver, está ali um C a mais no título, com o significado psicológico que a comida tem. A comida não é só para matar a fome ou para saborear na língua e dar gozo. Não, a comida tem imensos significados psicológicos. É uma estratégia contra o cansaço. Um tipo está cansado, tem uma reunião importante para preparar, está 4 horas no computador, ou vai fazer uma... Epá, vou ali no instantinho ao bar, vou comer um bolinho que é para me animar, aqui um croissantzinho com compota ou com manteiga. Estratégia contra o tédio, ou, no caso de situações psiquiátricas de autoagressividades, também há. A arma de arremesso contra o próprio corpo. Nós sabemos, os psiquiatras ensinam isto é tudo a nível subconsciente, naturalmente. Muitas vezes o grande fumador, o drogado, o alcoólico, o tipo que come demais, é uma manifestação de autoagressividade, de autodestruição, de que ele tem nem sempre o mesmo grau de consciência. Mais importante são os terceiros e quartos bullets que eu tenho aqui. Mecanismo de compensação face a emoções negativas. Aliás, isso no álcool é muito conhecido. Até há aquela expressão, vou dar de beber à dor.
A pessoa teve um desgosto, a mulher abandonou e o gajo vai para o bar embebedar-se. Isto com o álcool é muito conhecido, com a comida é menos conhecido, mas também existe. Comida é um mecanismo de compensação face a emoções negativas. E, portanto, é uma resposta, a comida dá uma resposta a estes estados emocionais, procurando aliviá-los. É isto, são estes os estímulos internos, isto não tem nada a ver com desnutrição, nem com hipoglicemia, nem com fome. Portanto, eu peço desculpa, aqui a coluna da direita está enganada, naturalmente eu vou emendar isto quando vos mandar os slides. Aqui à direita eu queria dizer psicológicos internos e chamei externos. Portanto, os estímulos psicológicos internos, repito, está ali errado para comer, têm a ver com estados de espírito que também podem ser positivos. As contrariedades, o stress, a ansiedade, a melancolia, que eu já falei, mas também a confraternização. O nosso clube ganhou o futebol, vamos todos ver uns copos, comer umas coisas e tal, ou o Natal, ou alimentar o espírito de família. Aliás, todas as celebrações, e então nos países latinos familiares, decorrem à volta da mesa. Reparem que quer nos estados positivos, nos espíritos positivos, quer nos negativos, embora sobretudo nos positivos, desculpem, embora sobretudo nos negativos, há um denominador comum: fazer festas à alma. Portanto, é mais nos negativos. O que é que vocês fazem a uma pessoa, seja criança ou adulto, quando está muito triste? Sentam ao colinho, dão um miminho, dão beijinhos, então à criança a gente rende, mas mesmo com o adulto, a gente dá-lhe a mão, a gente vai-lhe fazer festas a compensá-lo. E as pessoas fazem isto à alma quando a alma está triste, quando a alma está preocupada. E eu costumo dizer às pessoas na minha consulta, parabéns, e elas olham para mim, depois de ouvir esta explicação, e acham que eu estou a ser incoerente a dizer parabéns. Claro, antes de fazer festas à alma com excesso de comida, do que com tabaco, ou com álcool, ou com droga, obviamente. Bom, então isto são os estímulos internos. E quando eles estão em jogo pelo lado dos sentimentos negativos, não pela tal confraternização, ou do clube de futebol, ou da família, ou isto, nós chamamos fome emocional. E a fome emocional é um drama. Em qualquer consulta de obesidade, pelo menos 2/3 dos doentes, em maior ou menor grau, nós fizemos esse trabalho no nosso serviço, no nosso psicólogo, e foi publicado na literatura científica, pelo menos 2/3 dos doentes têm em maior ou menor grau algum componente de fome emocional. Portanto, isto tem que ser trabalhado e muitas vezes psicologicamente. Outra situação engraçada que leva às vezes a uma vontade desenfreada de comer e da tentação é aquilo que eu chamo, quem chamou isto em Portugal pela primeira vez foi a minha amiga, a professora Isabel do Carmo, a hora da loba, que é a hora em que muitas mulheres se transformam numa loba que come o que lhe aparece à frente, que é geralmente ao fim da tarde, quando chegam a casa do trabalho, vêm com fome, não fizeram fracionamento alimentar adequado, e quando abrem o frigorífico e os armários da cozinha para começar a preparar o jantar, vêm as galgadas, atacam o que lá está. E geralmente não atacam nem fruta nem verduras, atacam queijo e biscoitos e bolinhos, e vocês sabem como é. E, portanto, esta é outra situação que eu chamo aqui a hora da loba e que representa graficamente neste boneco, pode-vos dar vontade de rir, mas é outro problema que nós às vezes encontramos. E, por fim, para falar ainda de estímulos internos, temos o VV, que é o vício e o veneno do açúcar. Chegam-se a criar dependências do açúcar, e então vocês sabem que se na parte da obesidade ele já tem o problema que tem, na diabetes então nem vale a pena falar. E porquê? Porque desde que existe humanidade, o doce é um ritual. O doce é social. Mas não é preciso, como sabem, biologicamente. Só é preciso quando se está a tratar uma hipoglicemia causada por alguns medicamentos mais antigos ou por insulina. Não é preciso comer açúcar para nada. Aqueles desportistas na volta à França ao fim de 200 km. Não, mas isso é 0,0001% da população. O problema é que o açúcar dá muito prazer. E sabe-se hoje que ele no cérebro, lembrem-se daquele esquema complexo que eu vos mostrei ao princípio, que não quis entrar em detalhes, liberta substâncias antidepressivas e que estimulam o centro do prazer. Nós no cérebro temos zonas que reagem ao prazer e à tristeza. Portanto, a gente come o doce não é só o prazer do bem que soube. É um estado, todos nós já experimentámos isto, outros é com a droga, outros é com o álcool, outros é com o tabaco. É um estado de mais confiança para a vida, de inebriamento, pronto.
é o que se chama o sistema da recompensa. E o sistema da recompensa aprende depressa, os animais já têm isto, há muitas experiências giras com macacos nisto, o que é que eles vão tentar? Vão repetir o estímulo. Por isso é que eu digo que é vício. Quem se habitua a estimular os centros do prazer com um dado estímulo, seja ele açúcar, exercício físico, atividade sexual, meditação, atividade espiritual, uma leitura, uma música, o que quer que seja, quem se começa a habituar os mecanismos da recompensa a serem estimulados com um determinado estímulo, a biologia e as experiências mostram que tende a repeti-lo. Por isso é que o açúcar é vício. Eu fico contente e vou começar a introduzir o açúcar no meu hábito mais regular do que devo. É mais fácil. Eu, quando deixo de o comer, lembro-me menos dele do que se eu como dia sim, dia não, nos dias. Não é um problema. E isto não tem nada a ver com o organismo precisar, embora muitas mulheres digam na consulta: ai, doutor, o meu organismo necessita de açúcar. Isso é das maiores patetadas que eu tenho ouvido dizer. A ponto de já haver estudos científicos, como eu digo aqui, que comparam os mecanismos da dependência da cocaína e do açúcar. Isto é brutal. Olha, ao menos, como eu digo aqui, o exercício também é dopaminérgico, também estimula os síntoma do prazer e causa sensação de recompensa e não tem nada a ver, até melhora o controle da diabetes e tudo. Agora dizem-me assim: epá, mas há o Natal, mas há a Páscoa, mas há o aniversário, com certeza, nós não vamos ser antissociais. Mas quando eu digo ao princípio que doce é social e é ritual, das festas e das comemorações. E comemorações a gente tem por ano meia dúzia delas, uma dúzia se quiserem. É Natal, é Páscoa, é aniversário, não sei o quê, as bodas de casamento, Não é açúcar todos os dias um bocadinho de chocolatinho, um bocadinho de bombonzinho, um bocadinho de compota, não. Aí deixou de ser ritual, aí passou a ser vício. Portanto, e quando for no dia de ritual, e está-se a chegar o Natal, já vos tinha falado um pouco disso, escolham bem os doces, escolham no fim da refeição, também já expliquei porquê, por causa da carga glicémica, já falámos disso. E a quantidade, obviamente, uma coisa é eu comer uma rabanada, ok, vamos provar um bocadinho tudo, uma rabanada e um sonho, outra coisa é comer 3 rabanadas e 4 sonhos, é evidente. Pronto. E uma última coisa interessante que a ciência também mostrou recentemente, e isto tinha a ver, fazia a ponte para a conversa dos adoçantes, que eu hoje não quero entrar nela, as zonas da língua que detectam o sabor doce, não é? Isto é um bocadinho como as cores. Vocês sabem que as cores, há as cores primárias, o amarelo, o azul, depois ficam misturadas, dá todas. A gente também tem meia dúzia de sabores básicos. E um dos sabores, o salgado, o amargo, um, o salgado, o amargo, etc. E eu preciso deem-me só um minuto de interrupção, que eu estou aqui com um pequeno problema e já vou, e preciso aqui de fazer uma pequena coisa que já vos, deixem-me só, ok, vamos continuar a gravar, eu realmente precisei aqui de fazer uma pequena interrupção, peço desculpa, Ahm, e vamos aqui pôr isto como estávamos a pôr. Bom, estava eu a dizer, portanto, aponto para os adoçantes. Eu estava a dizer que assim como há cores primárias, há sabores primários. O doce é um deles. E cada um dos sabores primários, o amargo, o ácido, o doce, o picante, têm zonas próprias, que nós vamos dizer, chamamos de setores, próprias da língua. Umas detectam o doce, outros detectam, digamos, nervos especiais, se quiserem assim. Terminações especiais nervosas. E depois os sabores que a gente tem é a mistura em percentagem dos vários sabores primários. O que é que se verificou? Essas zonas especializadas que chamam receptores, tanto os há na língua como no intestino. O que é que isto quer dizer? E é ponto para os adoçantes. Se eu como muitos adoçantes, e já tivemos a ocasião de falar deles neste curso, eu estimulo os receptores da língua, porque eles dão uma sensação de doce, embora não o sejam, e os respectivos receptores para os hidratos de carbono do intestino ficam mais ávidos para o intestino absorver maior quantidade. E por isso o adoçante em excesso e hábito aumenta a minha capacidade de absorver hidratos de carbono. Mas isto é só para fazer assim esta pequena analogia que não é o tema. Portanto, técnicas de autocontrole para vocês para a fome emocional. Já vos disse que ela é frequentíssima em maior ou menor grau, sobretudo no sexo feminino. A que horas surge? É a hora da loba, é de manhã, é à tarde, é à noite? É aquela que à noite, o problema dela é depois de jantar os chocolatinhos enquanto vê a novela? Sobretudo se a novela tem desgotos de amor, ainda come mais chocolatinhos?
Lá está os estímulos. Em que circunstâncias, em que locais, quando eu estou a fazer o quê? Portanto, eu tenho que reconhecer as situações e depois tenho que reconhecer outra coisa, que foi o que eu disse ao princípio da sessão. A vontade de comer não é só de comer, é de comer certas coisas. Ninguém se lembra, quando tem uma crise destas, de ir à cozinha comer cenouras ou palitos de aipo, ou palitos de maçã ranheta ácida. Quer frutos secos, quer passas, quer chocolatinhos, quer biscoitos. Portanto, o que é que me apetece comer nessas alturas? E se eu não consigo controlar, que eu já tive o meu plano alimentar, vou ter de comer alguma coisa, que outras alternativas de comida é que eu tenho? Ok, tenho que meter à boca, tenho que mastigar, então o quê? Ou que alternativas de locais eu tenho para estar que não me despertem a vontade? Isto implica, mais uma vez, aquilo que eu já falei numa sessão prévia, a extraordinária importância do planeamento de vida. Eu tenho que antecipar as situações onde eu me sinto mais frágil aos estímulos, sejam externos, sejam internos, para não responder a eles. Um, e aqui reparem uma coisa, como também já vos disse, se eu não estiver em casa, bem posso ter o apetecimento que me dá, que eu, às 11 da noite, se estiver a ver novela com uma chuva e uma tempestade lá fora, não vou à área de serviço comprar chocolate, ou no caso do fumador, cigarros. Se eu tenho em casa, deito-lhe à mão, como é evidente. Portanto, isto era a primeira coisa que eu vos queria dizer sobre fome emocional. Não vale a pena interromper o vídeo porque interrompi-o há bocadinho. Vamos continuar agora a falar sobre a hora da refeição. Continuando nesta abordagem um bocadinho mais psicológica, que eu tinha-vos dito que iríamos ter uma ação mais psicológica sobre a comida, vamos então agora falar de uma maneira mais concreta técnicas possíveis para eu reduzir aquilo que não devo comer. Umas são meramente racionais, distrair-me com outra coisa. Se eu começo a pensar em comida, vou ter que pensar com outra coisa. Distrair-me com outros pensamentos. Isto é clássico para todas as coisas da vida. Ou confrontar-me com os malefícios. Epá, não caias daí abaixo, que a diabetes tão bem controlada, vais dar cabo disto tudo. Ou substituir por outra atividade. Mas onde eu quero chegar neste tópico é as técnicas relacionadas com a refeição. E aqui eu agrupei as técnicas relacionadas com a refeição, isto, vocês vão receber este PDF já de seguida, com 6 grupos, cada um aqui com a sua cor. Primeiro grupo de técnicas para se concentrarem e ficarem saciados mais depressa. Nós sabemos que o ficarmos saciados, ficarmos bem, não tem só a ver com o estômago cheio. Voltem a encaminhar-vos para aquela figura aparentemente complexa que eu pus no início da sessão. Tem a ver com mecanismos psicológicos. Eu tenho que me aperceber, o meu cérebro tem que se aperceber, eu já comi, independentemente do grau de enchimento do estômago. Então, primeira coisa, não me convém estar distraído, não se faz mais nada enquanto se come, sobretudo quando se tem peso a mais e se come mais. Quem já se domina muito bem e não come demais, pode fazer. Se eu estou a ver televisão, se eu estou a ver novelas, se eu estou a ler o jornal, se eu estou no computador a mandar e-mails, eu nem reparo e estou a comer. A única coisa que se faz quando se come, ou se está sozinho, ou é conviver com a família ou com os colegas. Segundo, a comida dá gozo enquanto está na boca. A partir do momento que é engolida, vai para a banha, aumenta a gordura e, no caso do diabético, descompensa a glicémia. Ou seja, moral da história, vamos prolongar a fase de gozo. Isto aplica-se a tudo, até à sexualidade humana se aplica. Ou seja, saborear, mastigar prolongadamente cada garfada, cada golo da bebida. Não era pum, engole, blá, pum, engole. Eu nem me percebi, não, tive muito menos gozo e engordei ou descompensei a glicemia muito mais. Óbvio. Há pessoas que têm que fazer treino de mastigação com rolhas de cortiça à frente de um espelho para meterem na cabeça que têm que ser pessoas mastigadoras prolongadas. Seguir uma rotina de refeição. E depois aquelas outras coisas. Depois esta é muito engraçada com os miúdos, mas tem já mais a ver com o controle de peso do que com a diabetes. Não é preciso limpar o prato e com o pão chupar tudo. E uma coisa muito importante, e agora na altura das festas ainda mais importante vai ser, que é cultivar um sinal de fim de refeição. Isto é, para uns é o cafezinho, para outros é o chá de limão, para quem não tenha problemas e não haja problema, é o golinho da aguardente, não vos estou a mandar ver a aguardente nem conhaque, mas há o digestivo, como eles chamam. Cada pessoa tem o seu sinal de fim e depois do fim acabou. Não estou a recomendar que é preciso beber nem chá de limão, nem café, nem conhaque, mas se o fazem e não vos faz mal, então é fim. Para outros é benzer-se.
Para outros é levantar-se da mesa e ir para a sala continuar a conversar em vez de continuar à mesa. Cultivem um sinal de fim de refeição para o cérebro perceber. Já chega. Depois vamos desenvolver um bocadinho o tópico que eu estava a falar antes, as técnicas para comer mais devagar. Olha, até é boa educação. Pousem os talheres enquanto mastigam. É uma coisa que me faz muita impressão, é ver, e até é má educação, aquelas pessoas que muitas vezes estão com o garfo e com a faca, aquilo é uma desgraça, parece que estão sempre armados, metem na boca, portanto, eu como e volto a pousar o garfo e a faca. Mastigo prolongadamente e engoli. E agora volto a pegar nos talheres, que já estavam na toalha ou na pronto, e volto ou no prato, na borda do prato. Isto vai prolongar. E porquê que isto é importante? Porque, e remeto outra vez para aquele esquema, à medida do início da sessão que começamos a comer, quando a comida chega em contacto com o aparelho digestivo, começa a provocar nesse aparelho digestivo a libertação de algumas hormonas que entram em circulação e quando chegam ao cérebro dizem, epá, olha, já estou a ter comida, porque como vocês sabem, os centros da vontade de comer não está no estômago, está no cérebro. Mas esse mecanismo demora 20 e picos minutos. Então eu tenho que dar tempo para ir comendo ao longo desse tempo, para eu depois já sem sacrifício não comer mais, porque o cérebro já está informado. Se eu como tudo a correr, antes de dar tempo a estas hormonas chegarem ao cérebro, comi demais e quando me apercebo, passo da sensação da fome para eu ter comido demais. Portanto, comer devagar. Outra coisa, outra técnica importante, ir conversando, por logo ao tempo da refeição, como eu disse atrás, não faça mais nada enquanto comes, exceto o convívio familiar ou de amigos. Cá estão as tais pausas e tudo isto ajuda a comer mais devagar. Outra coisa que é importante, que eu pus a verde, é lembrarem-se do que comem. Nem sempre é fácil, só em algumas consultas de nutrição é que se justifica pedir às pessoas registros alimentares ou de frequência alimentar, não vale a pena hoje entrarmos nisto. Eu acho que é muito mais simples pedir-vos o registro da asneira. É mais fácil, é mais rápido e que vocês aumentam a consciência. É muito importante, as técnicas comportamentais assentam muito no escrever. E, portanto, é o doce, é o chocolate, é os registros da asneira, para se lembrarem. Pá, toquei mais doce do que devia. E depois aquilo que eu chamo, ainda continuando nas estratégias psicológicas de saciar, aquilo que eu chamo um ritual ou uma liturgia de refeição. O que é que eu quero dizer? Mais uma vez, a gente quando come a refeição, esta são hoje, é sobre refeição, é na mesa, garfo à esquerda, faca à direita, o copo à frente, o guardanapinho, não sei o quê, não sei o quê. Então façam-na. Porque o facto de eu me ter apercebido que me sentei no sítio do costume, com o garfinho, com o pratinho. Eu não como os garfos nem como os pratos, mas estes estímulos psicológicos também me ajudam a saciar. E, portanto, não vai ser só com a comida. Por isso se deve comer sentado, por isso se deve comer num ambiente próprio. Por isso há locais próprios da casa para comer. Uns é a cozinha, outros é a sala de jantar, outros é a sala. No verão é a varanda ou é o jardim, é o que for. Não é seguramente o sofá da sala enquanto eu estou a ver televisão. Isso não é seguramente. Pronto. Mesmo as pessoas que têm que levar a comida para o trabalho, porque trabalham das 8 às 4 e à hora do almoço, ok. Epá, não custa nada no sítio do costume, ou levam um naporãozinho daqueles de deitar fora de papel, forquinha de plástico, garfinho de plástico, mas cria ali a sua liturgia, o seu ritual de refeição, para sentir também psicologicamente que teve refeição. E por fim, como eu costumo dizer, não fazer da comida ou do copo o seu cigarro, o seu passatempo. Quanto às tentações extrínsecas, já tive a ocasião de falar antes, é a tal história da postura assertiva. Mas não só. Postura assertiva na relação com os outros. Mas os estímulos não são só da pastelaria ou da vizinha do lado que me oferece o pão com chouriço. Arrumar bem. Nas casas a comida só se guarda ou na cozinha, seja ela nos armários ou no frigorífico ou na despensa. Não se guarda na sala. Não se tem frutos secos e tabletes na sala, nem no quarto de dormir muito menos. Há sítios para ter comida, há sítios para não ter. E depois esta é muito importante, e agora com o Natal então é óbvio, peça que não deem como prendas comida, sobretudo aos mais pequenos, que estão-lhes a criar o maldito vício do chocolate. Esta é muito importante também, e então vocês na beira com os vossos vícios, na província é mais difícil, é muito difícil. Tirem da mesa a comida extra depois do fim da refeição, o tal sinal de fim. Ninguém está a mandar as pessoas embora, ninguém as está a tratar mal.
A gente teve a refeição, comeu o sonho, comeu a rabanada, comeu o café. Se ninguém tira as rabanadas e os sonhos e o resto parte de cima da mesa, deixem-se lá continuar a conversa, ainda era melhor dar o passeio a pé e conversar no passeio. Mas já não estou aí por aí. É evidente. Conversa, puxa conversa, e ao fim de 45 minutos de conversa ali à mesa, e porque as rabanadas ou a mousse de chocolate estão à vista, está lá cá mais uma colherinha disso. Não é puto preciso. Se aquilo não tivesse à vossa frente, vocês não se lembravam. E depois, quando ver o jantar, vem outra vez. E por isso levantar a mesa após comer. E em casa dos outros ser assertivo. Cá está a assertividade. As donas de casa chateiam uma pessoa. Então os árabes chegam ao ponto de arrotar, sinal de educação. Depois de comer, que como quem diz, comi até ao bandulho, não cabe mais. Não, minha senhora, estava ótimo o seu prato, mas sinceramente não quero comer mais. E as mulheres adoram insistir nisso. Ainda há uma maternidade muito latina subjacente na cozinha. Portanto, eh, as tentações extrínsecas. Depois, uma coisa que nós vamos pegar quando falarmos das compras, que é não nos deixarmos influenciar pela maldita da publicidade. Se eu vou às compras, vou escrever o que é que preciso de comprar, mas isso teremos uma sessão própria. Planear o dia alimentar, já falámos de planeamento. Se eu vou ao restaurante, vou quase já de peito feito decidir antes o que é que eu lá vou pedir. Ou também vamos ter uma sessão dos tais Fs, que eu falei, as fugas à rotina, comer em festas, em férias e comer fora. Se botar a fome antes. Eu, quando vou a casamentos, até porque as chatas das noivas, não sei porque tenho a mania de chegar tarde, é porque eu também chego tarde, não estou para esperar por elas. É pá, o almoço é às 4 da tarde ou às 5. Querem que eu esteja lá ao meio-dia e meio ou à 1? Em estômago vazio. Eu como sempre uma sopa, uma grande sopa antes de sair de casa. Assim não estou esgalgado quando começarem a chegar as entradas, que ainda por cima antes do almoço põem-se a servir fritos de rissóis e de croquetes. Ouça, é só pensar. E as compras que iremos falar. E por fim, reparem que eu não quero dificultar a vida a ninguém. Não, não sou eu, é a ciência. Não me venham cá dizer que o problema é a fast food, a comida rápida. A comida rápida pode ser rápida, não tem que ser nem hipercalórica, nem cheia de açúcares, nem processada. Já falámos de. Epá, se eu cozinhar por atacado, guardo no frigorífico, congelo em pequenas doses, na manhã seguinte, eu tantas vezes que estou sozinho em casa, porque a minha mulher cozinha melhor que eu tenho a comida congelada de manhã quando acordo, descongelo-a. Quando eu for almoçar, já está descongelada, carrego no micro-ondas e aqueci. Tenho sopinha e vegetais e carninha e arrozinho e tudo saudável. E é rápida. Eu posso fazer comida rápida saudável, posso comer a comida rápida não saudável, independentemente de eu ser adepto deste movimento que agora está na moda, que é o contato fast food, que é o slow food. Eu falei atrás, gozar cada garfada, gozar cada conversa, gozar, ok. E depois, e reparem, não me venham cá, eu não tenho interesse, nem nunca recebi um tostão das hamburguerias nem das pizzarias. Eu sou muito independente, graças a Deus. Mas antes de haver a expressão fast food, já havia pastelarias que vendiam bolos. Quer dizer, fast food não é só hambúrgueres e Burger King. Então, e pizzaria. Até não havia bolos e croissants e bolinhos. Percebem? Portanto, este conceito. Quando eu tenho um ataque de fome entre refeições, varia muito de pessoa para pessoa. Independentemente da sua carga glicémica, vocês têm aqui algumas imagens de snacks que se podem fazer como fruto seco engorda, mas tem baixíssimo índice glicémico. Se eu comer vegetais com um dip de queijo fresco e estou lá a molhar o brócolo ou o palito de aipo de cenoura no dip do Filadélfia ou do queijo fresco, tem um baixíssimo índice glicémico. Ou se eu comer maçã e se quiser molhar ligeiramente num bocadinho de manteiga de amendoim, ou de amêndoa, melhor ainda, que é ômega 3 em vez de ser ômega 6, e baixa muito o glicémico. Cuidado com a banana, que obviamente é maior. Se não têm ainda dúvidas para comentar ou comentários para fazer, terceiro ponto, planos personalizados. É importante. Esse não vou falar muito, estamos a chegar com a ação ao fim. Onde eu quero chegar é o seguinte. E isto tem a ver com a nossa orgânica no hospital. Quando nós estamos na consulta, eu começo sempre por ensinar as pessoas, e por isso são precisos estes grupos, depois damos planos qualitativos. Quando não chega, passamos ao plano quantitativo. E o plano quantitativo são folhinhas em que eu ponho unidades dos vários grupos alimentares, que já vos vou dar um exemplo. Eu vou parar este compartilhamento
para vos mostrar o que é que eu quero dizer, eu vou-vos mostrar aqui um plano alimentar tipo, que é para vocês perceberem o que é que eu estou a dizer, e nesse caso, na consulta, eu ensino as pessoas a saber navegar e a ler aquilo. Reparem, aquilo que eu vos vou mostrar, vou abrir este novo fecheiro e vou partilhá-lo. Ora, vamos partilhar isto aqui. Deixem-me pôr isto aqui. Vou partilhar este fecheiro com vocês. Esperem lá. Esperem lá que eu vou-vos mostrar isto melhor. Desculpem estar aqui a demorar um bocadinho. Deixem-me aqui abrir para compartilhar. Portanto, quando vocês vão à minha consulta, os meus colaboradores, eu queria mostrar onde é que eu tenho isto. Está aqui. Ora, vocês devem estar a ver aqui uma folha. Esta, por acaso, é do meu consultório, mas tanto faz. Onde, à medida que eu vou pondo, vou escrevendo a refeição na linha de baixo desta, está a branco e verde para se ler melhor, e em cima ponho um número que corresponde a quantas doses dos alimentos que eu tenho dividido nos vários grupos. E depois vêm cá abaixo e têm aqui os vários grupos de alimentos. Quando eu digo faz de conta, imaginem que uma pessoa come um pão com uma fatia de queijo e um pacote de leite. Eu aqui na linha de baixo escrevia um pão com uma fatia de queijo e um pacote de leite. E aqui em cima punha 2, debaixo deste grupo 1 e 1 ali. Quer dizer que esta refeição correspondia. Isto não são equivalentes de hidratos que eu falei na semana passada. É dos alimentos em geral. Depois contou os equivalentes de hidrato para dar a insulina. Significava que era uma dose de alimento de grupo 2, 2 doses de alimento de grupo 1. E vinham aqui e veem que uma dose de alimentos de grupo 1 é isto, ou isto, ou isto, ou isto. De alimentos do grupo 2 é isto, ou isto, ou isto. Já perceberam? Portanto, em último caso, quando as pessoas não vão lá assim, a gente faz contas e o programa, que isto é uma folha de Excel, vai imediatamente calculando quantas calorias lhe estou a dar, quantos equivalentes de hidratos de carbono eu estou a dar, etc. Pronto. Portanto, era isto que eu vos tinha para dizer. Então, para terminar a nossa sessão de hoje, deixem-me voltar aqui a compartilhar outra vez a apresentação propriamente dita. Estamos mesmo a terminar. Já vos falei então sucintamente como é. Depois, se fosse preciso, eu faria uma ação para vos ensinar. Vamos terminar, como sempre, falando do vosso trabalho de casa, que não é mais do que repensarem a vossa relação psicológica com os alimentos. Façam esta pergunta a vocês próprios. Eu pus no feminino pela razão que já expliquei, que as mulheres caem mais nisto do que os homens. Quando está estressada, tende a comer mais? Ou pelo contrário, esquece de comer e depois lá vem a hipoglicemia? Você é daquelas que tem que ter sempre coisinhas à secretária, de bolachinhas e biscoitinhos, e quanto mais importante, mais de penica? A comida faz sentir melhor, a comida faz acalmar, então você provavelmente tem um componente de fome emocional que tem que ser abordado. Evidentemente que ninguém é feliz de barriga vazia, a começar por mim. Tenho pau feitio. Atenção, tudo na vida é normal, o problema é a quantidade, a intensidade a que os processos decorrem. E a medicina não se fez para dar mal-estar. Agora, o que é que vocês precisam? Conhecerem-se bem? Planearem o vosso dia antecipadamente, fracionar, ter sempre comida decente à mão e, no fundo, aplicar as doses que nós temos falado nas sessões anteriores. Eu não resisto a terminar sem mostrar mais uma fotografia dos nossos programas antigos aí no hospital, que eu tinha tantas saudades, a sala cheia, quando eu tinha muitos colaboradores, a gente até lhes dava diplomas de que eles tinham feito o programa. E pronto, e ficamos assim, com esta sessão terminada. Nós na próxima semana é Natal, portanto, obviamente, não vamos fazer sessão na segunda-feira. Eu estava a pensar, se estiverem de acordo, para não perdermos o balanço, a meio da semana, por exemplo, na quarta-feira, 27, podíamos fazer a sessão que seria a do Natal, para continuarmos com o programa, para não interromper, e depois na outra semana, outra vez na quarta, porque segunda-feira é dia 1, e depois retomávamos, porque senão vamos estar 15 dias sem sessão. Eu penso que se vocês estiverem de acordo, isto era bem assim, apontávamos para as quartas-feiras. Queria, antes de terminar, saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário que queira colocar.
Não. Não. Isto foi uma sessão, se calhar. Doutor, corrija, Diga, diga. no slide 15, tem lá escrito dispensa. Não ouvi. No slide 15, no Sim. slide 15 tem escrito dispensa. Mas isso é só um pormenor. É só Mas para não com ficar- dispensa, está enganado. Dispensa é estar dispensado de um trabalho. Vou emendá-lo, vou mandar o PDF certinho. Obrigado pela dica. Obrigadíssimo pela dica. Mais coisas. Nada. Tudo bem. Meus Um bom amigos, Natal. Um bom Natal. boas festas, cuidado com os doces e então vemos quarta-feira. Se estiverem de acordo com 15 horas, para mim ando menos a correr do que 14. Portanto, ver-nos-emos Olha, online. online, de acordo? Olha, então eu ia Sim. sugerir o seguinte, Se é online, eu não vou acho poder nessa semana. Esta semana é que lá vou na quarta, na outra não. E pronto, e fica online e vocês ouvem a ação quando quiserem, mas estamos lá quarta-feira às 15. Bom Natal! Ok, Bom bom Natal. Natal. Tchau. Obrigada, igualmente.